Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. Preso na escuridão. Lucas viu-se sozinho em um antigo casarão no coração de Santa Bárbara. Seus pais tiveram que fazer uma viagem de última hora, deixando-o responsável pela casa. Enquanto explorava os confins daquele casarão, a curiosidade despertou nele um desejo de investigar cada canto secreto daquela casa. Neste dia, decidiu subir até o sótão empoeirado, esperando encontrar segredos há muito esquecidos. Entre caixas antigas e móveis abandonados, ele descobriu uma pilha de documentos e fotos envelhecidas. O passado da casa começou a se revelar diante de seus olhos, retratando uma época distante, cheia de mistérios. Enquanto descia para o primeiro andar, ele percebeu um vazamento de água na cozinha. Intrigado, ele decidiu investigar a origem daquele problema. Armado com suas ferramentas, abriu uma frágil porta que dava acesso a uma escada e desceu até o porão sombrio. Ao examinar as antigas tubulações, Lucas se deparou com uma parede deteriorada. Movido por uma sensação estranha, ele decidiu que era hora de explorar o desconhecido. Com habilidade ele removeu o cano antigo. Neste momento, um pedaço da parede já deteriorada caiu, revelando uma porta de madeira maciça trancada. Movido pela curiosidade, ele agarrou suas ferramentas e determinou-se a abrir a porta. Ao fazê-lo, deparou-se com uma visão aterrorizante. Um túnel escuro se estendia diante dele. Intrigado e assustado ao mesmo tempo, ele pegou uma lanterna e decidiu desvendar o mistério que se escondia sob sua própria casa. Caminhando com cuidado pelas passagens subterrâneas, percebeu que os túneis estavam cuidadosamente revestidos com pedras. Era como se alguém tivesse investido tempo e esforço consideráveis na construção daquele complexo subterrâneo. Ele chegou a uma interseção e notou que os túneis estavam fechados, com vigas pesadas de madeira, como se algo estivesse sendo mantido afastado. Determinado a desvendar o segredo, Lucas seguiu adiante até chegar ao fim daquele túnel. Para sua surpresa, ele emergiu no porão do antigo casarão do bairro. Porém, o que encontrou lá embaixo era mais do que ele poderia imaginar. Os restos de caixões espalhados pelo chão e as passagens secretas revelavam uma verdade sombria. Aqueles túneis eram, na verdade, uma rede de passagens antigas que percorriam todo o subsolo da cidade. Era evidente que algo de extrema importância e poder estava por trás da construção daquele labirinto subterrâneo. Conforme Lucas explorava o local, um sentimento de terror começou a tomar conta dele. A atmosfera pesada e sinistra fez com que se perguntasse por que aquelas passagens secretas existiam e o que teriam abrigado no passado. O que teria sido tão importante e assustador a ponto de merecer tal rede de túneis? À medida que a escuridão avançava, começou a sentir uma presença sobrenatural ao seu redor. Era uma sensação de que estava sendo observado. Ele estava prestes a descobrir, da pior maneira possível, o terrível legado que assombrava aquele lugar. A cada passo, a escuridão parecia se intensificar, como se as sombras ganhassem vida própria. Ele podia ouvir sons estranhos ecoando ao seu redor, enchendo o ar com uma sensação opressiva de medo. Com a lanterna tremendo em sua mão, avançou cautelosamente pelos corredores úmidos. Suas gotas de suor estavam misturando-se ao frio da umidade. O cheiro de mofo e decadência impregnava o ar, e sua respiração se tornava cada vez mais rápida e ofegante. Em um momento de desorientação, Lucas se viu em uma encruzilhada de túneis, cada um parecendo mais sinistro do que o anterior. Ele escolheu um caminho e seguiu em frente, sem saber ao certo o que o aguardava. Conforme se aprofundava nas entranhas daquele submundo macabro, percebeu que o ar estava ficando mais pesado. Uma sensação de opressão se apoderou dele, como se algo maligno estivesse se aproximando. Sons sibilantes ecoavam em seus ouvidos. Num instante, Lucas encontrou-se diante de uma imensa câmara subterrânea, cujas paredes eram banhadas por uma tênue luz emitida por velas que tremeluziam incessantemente. O ar gélido que ali pairava parecia congelar o próprio sangue em suas veias.
Diante de seus olhos, uma visão aterradora se revelou. Espalhados por todo o recinto, encontravam-se inúmeros caixões, cada um com sua tampa aberta, expondo os corpos de vampiros antigos. Eram figuras assustadoras, quase como múmias, suas feições eternamente pálidas. Parecia que aguardavam, silenciosos e imóveis, o chamado da noite para despertarem novamente. Enquanto a lanterna iluminava a cena macabra, Lucas ouviu um farfalhar de asas acima de sua cabeça. Ele olhou para cima e se deparou com uma figura sombria pairando no ar. Era um vampiro de aparência ancestral, com olhos ardentes e presas afiadas. Sua fisionomia revelava uma sede insaciável por sangue. O vampiro desceu em um movimento rápido, lançando-se em direção a ele. O jovem lutou com todas as suas forças, desferindo golpes com suas ferramentas, mas parecia ser uma luta desigual. O vampiro era veloz e habilidoso, movendo-se com a agilidade e a fúria de um predador. Em meio à batalha desesperada, Lucas notou uma fenda na parede, revelando uma luz fraca e distante. Com uma última reserva de forças, ele conseguiu se soltar do domínio daquele vampiro, correndo em direção a um outro túnel, bem menor e estreito que os anteriores, deixando para trás aquela sala. Aquele túnel o levou a uma galeria embaixo de uma pequena capela. O jovem emergiu em um pequeno cemitério abandonado, estava ofegante e coberto de cortes e arranhões. Ele se agarrou à terra fria, sentindo-se aliviado por escapar daquele pesadelo no subterrâneo. No entanto, sabia que a ameaça dos vampiros ainda pairava sobre ele. Ele retornou para sua casa, já era noite. Ainda assustado e ofegante, decidiu ligar para seus pais para compartilhar o terror que havia enfrentado na mansão. No entanto, ao pegar o telefone, percebeu que não havia sinal. A linha estava muda, deixando-o ainda mais apreensivo. Neste momento, a campainha tocou, fazendo Lucas dar um salto de susto. Ele caminhou devagar até a porta, tentando reunir coragem para enfrentar o desconhecido do outro lado. Ao abrir a porta, seus olhos encontraram um homem idoso e sorridente. O idoso se apresentou, como o Sr. Johnson, o encanador, explicando que os pais dele o haviam contratado para consertar o vazamento no porão. Disse que não conseguiu vir durante o dia, pois seu carro havia quebrado na estrada. Lucas percebeu que havia algo errado. Seus pais não haviam mencionado nada sobre contratar um encanador, nem mesmo sabiam da existência daquele vazamento. Enquanto o Sr. Johnson falava, Lucas lançou um olhar rápido para trás, em direção ao hall de entrada. Um grande espelho refletia a imagem da sala, mas apenas a sua própria figura estava refletida. O Sr. Johnson não aparecia no reflexo. Um calafrio percorreu a espinha dele, pois ele sabia que aquilo era um sinal de algo sobrenatural. Sem pensar duas vezes, fechou a porta abruptamente, deixando o homem ao lado de fora. Seus pensamentos corriam desesperadamente enquanto ele observava pela janela o que estava acontecendo. O idoso já mostrava seus dentes afiados e com um salto começou a escalar a parede em direção ao telhado com uma velocidade impressionante. O silêncio da noite foi quebrado por um ruído assustador vindo do telhado. Sentiu seu coração disparar quando olhou pela janela e viu outro vampiro se movendo com agilidade ao redor da casa, como uma criatura das trevas. Ele percebeu que estava completamente sozinho, enfrentando uma ameaça desconhecida. Sua mente então formulou um plano. Ele precisava encontrar respostas e uma forma de se proteger contra aquela criatura sobrenatural. Lembrou então do porão da mansão, com seus segredos sombrios, ali poderia estar a chave para desvendar toda a trama macabra. Determinado a enfrentar o desconhecido, ele reuniu suas ferramentas, acendeu sua lanterna e desceu as escadas em direção ao porão. Seu coração acelerou ao se deparar com a visão assustadora de vários vampiros imóveis, olhando fixamente para ele naquele túnel escuro. Suas palavras ecoaram pelo ar. Você não vai escapar. Lucas se lembrou então, da antiga crença de que os vampiros só podiam entrar em uma casa se fossem convidados. Seu coração batia descompassado, sabendo que seu tempo estava se esgotando. Fechou a porta do porão para não ouvir mais aquelas vozes e subiu as escadas.
Ele precisava encontrar uma maneira de se manter seguro até o amanhecer. Repentinamente, a energia foi cortada, mergulhando a mansão na escuridão total. Ele tateou no escuro, tentando encontrar uma lanterna ou qualquer fonte de luz. Sem sucesso, percebeu que estava completamente isolado do mundo exterior. Toda a comunicação havia sido interrompida. Os passos pesados ecoaram sobre o telhado, acompanhados por vozes sussurrantes e barulhos assustadores. Lucas sabia que os vampiros estavam ao seu redor. A cada passo, o terror aumentava em seu coração. No entanto, ele encontrou uma faísca de esperança. Sabia que logo amanheceria, e com a luz do sol, estaria a salvo. Ele se lembrou de ter visto nos filmes que os vampiros se recolhiam ao nascer do dia. Lucas se encolheu em um canto escuro da casa, esperando pacientemente que o sol raiasse novamente. O tempo parecia arrastar-se, cada segundo se tornando uma eternidade. A escuridão da noite era sua maior inimiga, enquanto os vampiros circulavam ao redor da casa, provocando-o com risos maléficos e arranhando as paredes com suas garras afiadas. Finalmente, a primeira luz da manhã começou a infiltrar-se pelas frestas das janelas. Ele sentiu um suspiro de alívio quando os primeiros raios de sol invadiam a mansão, dissipando as sombras malignas. Ele sobreviveu. A noite de terror havia chegado ao fim, mas sabia que a batalha não estava completamente vencida. Os vampiros ainda permaneciam em seus esconderijos, esperando a próxima oportunidade para atacar. Enquanto o sol se erguia no horizonte, ele se deparou com uma revelação aterradora. Os vampiros sabiam quem ele era. Eles tinham conhecimento de sua existência e estavam determinados a caçá-lo. A noite de sobrevivência havia deixado uma marca permanente em sua vida, uma marca que os vampiros reconheceriam. Lucas compreendeu que seu tempo estava se esgotando e que precisava agir rapidamente. Com uma mistura de desespero e determinação, o garoto percebeu que tinha apenas uma manhã e uma tarde de sol para localizar seus pais e fugir daquela cidade o quanto antes. Ele sabia que se quisesse sobreviver, precisaria abandonar sua antiga vida e ir para outro local onde os vampiros não podiam alcançá-lo. À medida que o tempo passava, a ansiedade aumentava. Ele sentia o peso do tempo se esgotando. E assim, ele se lançou em uma corrida contra o tempo, na esperança de encontrar seus pais e ir para longe daquela cidade infestada de vampiros. Cada passo era crucial, cada segundo precioso. O sol brilhava de forma intensa, mas já estava quase anoitecendo novamente. O sol estava se pondo no horizonte, anunciando a chegada de uma noite perigosa e implacável. Ele precisava encontrar seus pais e escapar dali antes que fosse tarde demais. E com certeza, já era. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite.